Uma mãe morre tragicamente enquanto seus gêmeos nasceram. Nisso, o marido ficou chocado e faz algo terrível. A atitude irresponsável de um médico atrapalhado resultou numa hemorragia interna horrível numa jovem mulher grávida que sofreu muito em sua luta para se manter viva. Tudo por causa do médico de plantão irresponsável, que agora teria que enfrentar as consequências de seus atos e sua incompetência. Hoje você conhecerá a história de Natália e Humberto, dois pais jovens e felizes que sempre sonharam em formar uma família com fé em Deus e muitos filhos. Infelizmente, nada os preparou para o horror e a tragédia que experimentaram quando tiveram seus primeiros filhos. Natália, uma jovem saudável que era mãe de primeira viagem, esperava ansiosamente o dia em que finalmente poderia segurar os seus filhos em seus braços, aqueles que seriam os primeiros de sua humilde família. Naquela manhã de inverno, a inocente Natália foi levada às pressas numa ambulância para o hospital mais próximo, e foi internada na sala de cirurgia, onde era esperada uma breve cesariana. Então, decorreu algo que deu errado no último minuto. O comportamento descuidado e antiético do médico de plantão que atendeu essa pobre mulher fez uma incisão muito profunda em seu abdômen, e acidentalmente perfurou não uma, mas duas artérias importantes. Com isso, a inocente Natália sofreu uma hemorragia interna muito grave e perdeu a consciência em poucos minutos. Tudo isso, diante da visão do seu marido que estava na sala ao lado sem acreditar no que estava vendo. Humberto não entendia o que estava acontecendo com a sua mulher naquele momento. Logo, a pele clara e delicada da jovem Natália alternava entre cinza e azul, e a vida dela lentamente deixava seu corpo com uma respiração cada vez mais fraca. De repente, a enfermeira chamou a ajuda de outra equipe que correu para conseguir levar a mulher muito pálida para a sala de cirurgia imediatamente. As regras do hospital nesses casos eram bastante claras antes de tentar salvar a vida da mãe. Primeiro, deveriam salvar a vida dos bebês que ela levava em seu útero, pois as vidas deles salvas valiam mais do que a vida da mãe. Portanto, deveriam seguir com a cesariana o quanto antes, sem se importar com a vida de Natália. Quando Humberto soube disso, caiu em lágrimas, e clamou a Deus em desespero, pedindo-lhes que fizessem todo o possível para salvar a vida da sua amada, a mulher que ele mais desejava e valorizava nesse mundo. Infelizmente, médicos, enfermeiras e responsáveis daquele hospital ocultaram a verdade sobre a cesariana mal feita, e já estava considerando possíveis ações judiciais contra a administração do hospital. Nesse momento, Humberto chorou como uma criança. Nunca havia se deparado com tal situação em sua vida, cheia de desespero e dor. Humberto e Natália formavam um casal muito unido e amoroso que sempre agradecia a Deus pelo ótimo relacionamento e pela vida que estavam construindo. Por um momento, Humberto lembrou-se do dia em que soube que seria pai. Sua esposa, Natália, nervosamente segurava um teste de gravidez positivo em suas mãos. Ali, o marido sabia que a data ficaria registrada para sempre, como o dia mais feliz de suas vidas. 8 meses depois, eles estavam passando por tudo isso. O homem não conseguia segurar o choro, porque do outro lado da sala, ele sabia que a vida de sua esposa e de seus 2 filhos estavam em perigo. Apesar de todos os esforços realizados para resolver o desastre causado à jovem Natália por aquele médico horrível, o estrago já estava feito, e após uma hora de luta intensa, o coração da jovem parou num eterno silêncio. Enquanto isso, os médicos ainda não tinham removido os gêmeos do ventre da mãe. Era apenas uma questão de tempo até que os bebês tivessem danos permanentes, e perderiam as suas vidas tragicamente. Diante de tudo isso, os médicos redobraram seus esforços para trazer de volta à vida o corpo de Natália. Enquanto isso, outro grupo de especialistas estava tentando retirar os bebês do útero da mãe. Felizmente, a jovem mãe mostrou perseverança e ressuscitou dos mortos para trazer seus filhos de volta à vida, como Deus ordena. E assim, o coração da mulher voltou a bater, e com uma estratégia quase impossível, os médicos trouxeram os gêmeos à luz. Ambos os bebês são saudáveis e muito bonitos. Isso comoveu Humberto e a família de Natália. Esses 2 pequenos gigantes, Tiago e Mateus, trouxeram um pouco de alegria para a família durante esses tempos difíceis. Porém, a comemoração não durou muito, pois o diagnóstico de Natália foi muito pior do que se pensava. A cirurgia para retirar os bebês do ventre afetou a pobre jovem, que perdeu o pulso por 12 minutos. Surpreendentemente, os médicos conseguiram ressuscitar Natália, mas havia um risco muito alto da mulher permanecer em coma para sempre,
ou na pior das hipóteses, morrer de parada cardíaca. Humberto estava acabado por dentro, e com lágrimas nos olhos, Humberto lembrava da sua amada esposa. Com o passar dos dias, tornou-se cada vez mais óbvio que a vida de Humberto não voltaria a ser como costumava ser. Agora ele devia cuidar de seus 2 filhos sozinho. Além disso, em segredo, chorava por sua mulher em coma, até que numa manhã de chuva, Humberto não pôde mais suportar e num ataque de loucura diante da visão incrédula e apavorada de todos os médicos e enfermeiros do hospital, o homem saiu na tempestade, e com a chuva que caía do céu como uma torneira descontrolada. Ele levantou as mãos para o céu, e gritou: Deus, por que você me abandonou? Depois de dizer isso, como que por um milagre, um raio atingiu o chão, deixando o pobre Humberto inconsciente, e em desespero, ele não tinha outra maneira de desabafar toda a sua raiva e frustração que sentia pelo Criador por tê-lo colocado naquela situação. Após ser atingido, o homem foi levado ao pronto-socorro, onde seu coração parou de bater por um tempo. Depois de receber a descarga elétrica, Humberto disse que não sentiu dor alguma. Logo em seguida, ele foi transportado para outro lugar totalmente desconhecido por ele onde não existia sofrimento. Tudo era amor e felicidade. Nesse lugar, o ar exalava a fragrância de rosas, e os campos infinitos terminavam numa luz brilhante ao horizonte. Foi lá que Humberto reencontrou sua esposa Natália, enquanto os dois desfrutavam da maravilhosa criação de Deus. Por um momento, os dois quiseram ficar ali e sentir a eterna paz infinita, sem dor, sem maldade, apenas os dois para sempre. Mas a jornada deles não terminaria daquela forma, pois eles tinham um par de lindos filhos que precisavam de cuidados. Foi assim que Humberto e Natália soltaram as mãos e deram um passo atrás para voltar à vida terrena. E como se fosse um milagre, os monitores cardíacos iniciaram os batimentos do casal, e os dois ao mesmo tempo despertaram de seu longo sono. Gostou da história de Humberto e Natália? Que ensinamentos você acha que podemos aprender com essa história narrada cheia de emoção? Deixe um like, escreva um comentário sobre sua opinião abaixo e compartilhe também essa história com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.